Boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde para você que vai assistir essa live em outro momento. Sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma live realizada pelo Empreendedor Mirim. Estamos aqui eu, Adriana, sou coordenadora pedagógica. Coordenadora geral. Coordenadora pedagógica é a Alessandra, pedagoga, coordenadora pedagógica lá do Instituto Empreendedor Mirim. E nós temos uma convidada hoje muito especial. A nossa primeira live foi com a doutora Samira, pediatra. Se você não assistiu, assista. Um tema muito importante, que foi o impacto da pandemia sobre a vida de crianças e adolescentes. E hoje nós estamos aqui com a Elaine Del Monte, que é psicopedagoga, especialista em neuropedagogia, psicanálise, intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. O currículo dela é bem extenso, viu? Quem conhece, quem tem o privilégio de desfrutar do seu trabalho, do seu profissionalismo, sabe do que eu estou dizendo. E nós fizemos o convite para a Elaine para esclarecermos algumas dúvidas, algumas questões que surgiram em relação a dificuldades na aprendizagem, principalmente você aí que durante essa pandemia passou a ter mais contato com o seu filho, com as dificuldades dele. Talvez você se surpreendeu com as dificuldades que ele estava encontrando. Às vezes a professora, a escola já tentou te comunicar, olha, está acontecendo alguma coisa, mas não ficou claro o que pode estar acontecendo com o seu filho. Enfim, eu sou mãe de duas crianças, do João Lucas e da Ana Laura. João Lucas tem a dislexia e uma dificuldade na aprendizagem, e nós sabemos o quão importante é conhecermos o que é que os nossos filhos têm, o que as nossas crianças têm, para nós nos munirmos das ferramentas, dos recursos, do atendimento necessário para que eles consigam caminhar aí na vida. Então, nós temos algumas dúvidas que nós já pegamos com algumas mães de crianças, dúvidas que nós temos no dia a dia, né, Lê? Nós temos 220 crianças no Empreendedor Mirim, muitas delas, uma boa porcentagem, que tem dificuldades escolares, tem dificuldades na escola, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Elaine, seja muito bem-vinda, muito obrigada, não tenho palavras para agradecer, eu sei que a sua agenda, a sua vida é muito corrida, e ela se disponibilizou a estar aqui com esse material lindo, que eu não vou contar o que é, mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir. É uma mesa cheia de caderno, com duas pedagogas, a gente já imagina, né? Um pedagoga gosta de andar com um caderno na mão. Mas esse caderno, essas apostilas, esse material aqui, você não tem ideia do que representa e do quanto pode fazer a diferença na vida da sua criança, do seu filho, daquela criança que você conhece. Então, eu vou pedir para... Quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Boa noite, meninas. Bom, boa noite. Boa noite, eu agradeço o privilégio, né, por esse momento especial, onde eu terei esse momento de esclarecimentos de algumas dúvidas, e também pelo privilégio de poder conhecer uma nova pedagoga aqui, uma colega de trabalho, e também pelo privilégio, né, Adriana, que você tem dado de apoiar o meu trabalho, e também pelo privilégio de, neste momento, não sei se vai ser noite, tarde ou manhã, de você poder ouvir esse nosso bate-papo, que será muito interessante. Bom, o prazer é meu em conhecê-la, que eu ainda não conhecia, só de ouvir falar. E a gente traz aqui muitas dúvidas dos pais, que, como a Adriana disse, que nessa pandemia, alguns já tinham, né? Os filhos já sabiam que os filhos tinham alguma dificuldade, algum déficit, mas agora com a pandemia, a coisa... com essa proximidade maior de ter que fazer as atividades e tal, surgiram muitas outras crianças. Então, eu queria... Já pode começar? Pode. Primeira pergunta. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a dificuldade, o transtorno, e a diferença entre as duas. Nossa, bem simples, né? Bom, dificuldade, ela pode acontecer a qualquer momento, né? Que nem, por exemplo, nós estamos passando por um momento de pandemia, um momento diferente, né, do mundo, e com certeza estão pontuando várias dificuldades aí, né?
principalmente pela limitação da forma, né, que esse ensino está sendo levado para essa criança, a falta, muitas vezes, de estímulo de estar diante de uma tela, de não interagir com o professor, de não interagir com os colegas. Então, isso já causa uma certa dificuldade. Fora isso, existem várias situações onde nós podemos pontuar dificuldades. Por exemplo, uma criança que está num meio onde existem conflitos familiares, uma criança onde, no dia a dia, ela não tem uma alimentação saudável, né? Então, são várias questões. Por exemplo, a criança que passa por um processo de separação dos pais. Então, podem ser situações pontuais, né, de dificuldades, porque na escola, geralmente, é um dos primeiros lugares que isso aparece. Porque muitas vezes existem situações, né, enquanto clínico, os pais chegam, né, falando, eu não sei o que está acontecendo, a professora está percebendo que o meu filho não está se interessando, ele chega na escola, ao invés dele prestar atenção, ele parece que começa a viajar, um olhar perdido, ou então ele quer debruçar sobre a carteira e dormir. Então, às vezes, são algumas fugas relacionadas, né, a situações que ele está vivenciando, que começam a ser pontuadas dificuldades de algum conteúdo naquele momento, pelaquela situação que ele está vivenciando. Então, essas são algumas dificuldades que podem pontuar quanto dificuldades de aprendizagem, tá? São situações muito pontuais. A outra é? Transtorno. Bom, transtorno, né? Ou qualquer outra. Transtorno, a gente nem sabe o nome que é utilizado atualmente. Porque muda muita coisa, né? Distúrbio, transtorno, enfim, né? De aprendizagem. Se trata de grupos de dificuldades, né? Então, aí já é algo mais específico, que se caracteriza de uma disfunção do funcionamento desse cérebro, que a partir do momento que essa criança pode ser avaliada, aí nós podemos dar o nome de qual seria essa disfunção, né? E algumas mais, né, faladas, mais conhecidas, dislexia, TDAH, né? Nós temos a disfunção do processamento auditivo central, nós temos a disgrafia, nós temos a desortografia. Então, são vários pontos onde este cérebro começa a funcionar, né, de uma forma deficitária. Então, a partir desse diagnóstico, né, médico, um neuropediatra, um neurologista, ou até mesmo um psiquiatra, né, juntamente com um grupo, né, uma equipe, onde pode ser possível a presença de uma avaliação psicopedagógica, um psicólogo com uma avaliação neuropsicológica, né, um fonoaudiólogo. Então, com essa equipe, é possível, nós temos muitas chances, né, que quanto mais precoce descobrir qual é essa disfunção, dessa criança se desenvolver. Certo? É isso. A dúvida dos pais é assim, quando que eu percebo que é só uma dificuldade, talvez, por uma situação que está acontecendo, ou de realmente um transtorno, que é mais essa parte que você falou sobre quando a parte cerebral. Quando a gente pode considerar um sinal de alerta, isso, né? Assim, isso, quando eu devo pensar, procurar... olha, preciso buscar ajuda, não é algo pontual, não é algo que vai passar... Bom, essas dificuldades, a partir do momento que a criança está, né, dentro de uma escola, como eu disse, é o primeiro lugar que geralmente aparece essa dificuldade. Se, por exemplo, ele está na escola, o professor observou que ele está tendo, né, essa dificuldade, ele geralmente chama os pais, e neste momento o que ele vai falar? Vai perguntar, está acontecendo alguma coisa, né? Houve alguma mudança? É nesse momento de pai e escola, coordenador de escola, né, para pontuar o que é que está acontecendo naquele momento, né? Se for algo muito pontual, que seja só aquilo, né, o que vai acontecer? O pai vai ficar observando esse desenvolvimento, vai poder dar uma atenção melhor para esse filho, porque o pai geralmente sabe o que é, se é que é alguma coisa mais pontual, que é momentâneo. E agora, quando é o transtorno, é diferente.
Por quê? Porque essas dificuldades, elas vão persistindo, ela já inicia ali logo nos primeiros anos escolares, entende? Às vezes o professor até chega a dizer assim, não, ele não está preparado, ele ainda está imaturo, ele é uma criança mais imatura. Eu já fico em alerta, porque o que acontece? Desde muito cedo, né, quando começa a apontar, olha, todas as vezes que eu vou mostrar uma atividade ou que eu vou oferecer, eu percebo que ele não compreende. Eu percebo que parece que ele tem preguiça de fazer. Sabe, ele não se esforça em querer aprender. Ele não gosta de escrever. Ele está sempre no mundo da lua. Então, esses são sinais muito sérios, que muitas vezes são confundidos com preguiça, né? Com desinteresse, e não tem nada a ver, não é nada disso, já são sinais de alertas preocupantes, que nesse primeiro momento que o professor já chama esse pai, já pontua essas características de comportamento, o pai já tem que ficar em alerta, porque eu acho que ele já deveria, entendeu, fazer uma consulta, procurar um especialista para tirar dúvida. Eu tenho casos de pais que, às vezes, a escola nem observa, nem percebe que existe, sabe, porque tem um grupo grande ali no dia a dia, e geralmente, se a criança já for mais comportada, já é mais quietinha, não dá trabalho, passa muito despercebido. É aí que está o maior problema. Agora, se é um TDAH, que já é hiperativo, muito ansioso, ele não para, aí ele dá trabalho, o pai já é chamado, né, mais vezes na escola, e aí o que acontece? Ele é obrigado a correr para procurar ajuda, para tentar minimizar essa situação, né? A preocupação é quando a criança já é mais calma, não dá aquele trabalho que muitas vezes, né, o professor não sabe nem como lidar, ele é muito, às vezes, mais quietinho ali, indiferente a tudo. Isso, os anos vão passando, e aí vai ficando, e aí às vezes chega com 9, 10 anos, como tem muitos casos, né? E aí fica tudo mais difícil. E aí ele já chega com instalações, né, de dificuldades muito pontuais. Ele já sente-se incapaz, né, incompetente, às vezes burro, né? E isso é muito triste. Para você tentar resgatar, para você tentar fazer novas instalações nessa criança de competência, é um trabalho lento, mas é possível. Nisso que você está falando, quando os pais muitas vezes chegam lá para a gente atende uma população mais vulnerável, mais carente, que muitas vezes não tem acesso a esse diagnóstico, na verdade, a esse conhecimento, que quando o filho tem esse tipo de problema, ela pode buscar ajuda. Geralmente, ela fica sabendo pela escola. E a gente tem casos de mãe que chega lá assim, desesperada, achando que o filho dela é doente, que o filho dela não vai conseguir se desenvolver, que ele não vai ter uma vida normal. Então, eu queria assim, que você desse uma palavra para tranquilizar esse pai e essa mãe, que às vezes percebeu agora e está com toda essa dificuldade, porque às vezes também, em meio a tudo isso, não tem aonde buscar esse conhecimento, e para ele ficar assim, tranquilo, tem uma dificuldade aí, mas tratando, buscando, auxiliando, que é muito importante, vai ter um caminho aí para seguir. Que o que é possível, né? Que é possível. O que é possível a partir desse conhecimento, do acesso, né? Isso, desse acesso, desse conhecimento que existe e que tem uma vida normal, né? Bom, não é simples, né? Porque eu, enquanto mãe de uma criança que hoje, com 32 anos de idade, síndrome de Down, quando isso ocorreu nessa fase, né, já sabendo que é uma situação difícil, a minha filha, ela frequentou várias escolas, né? Então, por exemplo, em alguns lugares teve um bom acesso de conhecimento, mesmo sabendo que é fácil identificar o problema, mas mesmo assim a gente vê, na época, né, eu via uma falta de conhecimento e o que fazer. Passaram-se aí 32 anos, certo? Infelizmente, muitas falas continuam as mesmas, né? E, infelizmente, né, hoje,
alguns casos, como eu disse, tem crianças chegando, né, aos 12 anos, 11 anos, né? E eu estou falando de rede pública, municipal, estadual, né? O que ocorre? Ele já chega com a instalação de incapacidade total, né? Porém, a minha palavra nesse momento, talvez, de ajudar esses pais a enxergar o que é possível e né, esse ânimo, é que, principalmente esses que estão iniciando a vida escolar, né, não deixe, não seja indiferente a algumas informações que a escola possa passar. Porque hoje, né, eu frequento muitas escolas públicas e eu vejo o interesse de coordenadores em querer melhorar, né, essa condição de poder atender a necessidade dessa criança. E quando ela é atendida, melhora muito, né? Então, o que ocorre? A partir do momento que eu tenho lá uma criança que chegou, o meu trabalho ele não é só clínico, ele é clínico, escola, família e geralmente toda a equipe que atende. Porque dessa forma não tem como essa criança não desenvolver, certo? Por quê? Porque são características de dificuldades que, pelo diagnóstico, não é simples de você trabalhar no seu dia a dia com resultados bons. Então, o que é possível fazer? Descobriu, a escola pontuou que tem essa dificuldade. A mãe ficou desesperada. Conversa com esse professor, tenta procurar, né, orientação no sentido de que o que você pode fazer para tentar ajudar esse seu filho. A primeira coisa vai ter que ser a ajuda, uma orientação médica para realmente concluir esse diagnóstico ou não, né? Porque a partir daí, se a criança for um TDAH e for hiperativa, muito ansioso, geralmente vai ter um acompanhamento medicamentoso. Então, já vai dar uma acalmada e vai melhorar o foco dessa atenção, né? Então, e não dá para ser só isso. Geralmente, nas escolas, eles podem ter umas aulas de reforço, né? Só que nós precisamos atender aquela disfunção e tentar estimular essas funções que estão problemáticas, né? Então, fica difícil você passar essa responsabilidade toda para a escola, né? Eu sei que existe um centro municipal onde atende crianças em situações problemas com diagnóstico. Então, este é o caminho. Procurar esse centro especializado, né? Passar esse diagnóstico e, a partir disso, começar essas intervenções e, provavelmente, este centro dará orientações às famílias, porque sem isso não há avanço, entende? Então, não tem como ter um diagnóstico de dislexia, de TDAH, situações de desortografia, que não tenha que ter um tratamento específico para essa necessidade que essa criança tem. E qual que é o termômetro? É você observar se está havendo avanços. Não tem outra forma. O autismo, né? Incluímos também nessa... O transtorno do espectro autista é algo muito específico, né? Tive o privilégio de terminar agora essa especialização na área e foi através desse preparo, né? Dessa formação que eu consegui concluir esse material aqui. Porque para trabalhar com autismo, com deficiência intelectual, é algo incomum, é algo que você tem que criar uma proposta diferenciada, onde você vai alcançar uma aprendizagem, uma forma de avançar o desenvolvimento dessa criança através de estímulos, né? E são todos os estímulos visuais, né, táteis, sensoriais. E este material que eu elaborei, que eu criei, é baseado em todas essas, né, em todas essas percepções de estímulos e necessidades. Então, Nossa. Não é fácil. E só um minutinho. Por exemplo, TDAH, tá? Ele vai crescendo, desde muito cedo sendo trabalhado, ele vai ter avanços e vai ter uma vida
adulta boa, certo? Desde que tratado. Dislexia, da mesma forma, eu tenho paciente médico. Eu tenho paciente médico, né, de ser humano, eu tenho paciente médico de medicina veterinária, eu tenho paciente disléxico formado em direito. Né? Olha só. E ele foi uma moça de Araçatuba. Então, isso são relatos porque a mãe descobriu muito cedo, procurou ajuda muito cedo, a escola tem que ter o preparo e a orientação de como lidar com essas dificuldades em sala de aula de uma forma mais individualizada, bem orientado pelo profissional que vai acompanhar o caso. E o sucesso é garantido, sim. Elaine, enquanto numa pergunta anterior, você fez um comentário que às vezes a família não percebe, né, a dificuldade da criança e quem faz os apontamentos é o profissional da escola. E eu acho isso tão importante, mas eu também percebo, eu tenho muitas amigas que são professoras na rede pública, né, na rede privada também, que quando há uma necessidade pontual de uma criança que está encontrando algum tipo de dificuldade, eles, eu percebo que ficam sem saída. Mas eu acho tão importante e eu acredito muito que o profissional que está ali na escola e que tem a oportunidade de alertar os pais, independente de se ele vai ter o acesso ao atendimento adequado ou não, mas eu acho que é importantíssimo que esse profissional da escola, ele dê as informações para a família. Por quê? Eu tenho uma amiga pessoal e ela, né, assim, do meu convívio pessoal, e ela não tinha condições de buscar ajuda e de custear tudo que ela precisava, então ela definiu as prioridades. Olha, a minha prioridade é descobrir o que meu filho tem, ponto. E depois de descoberto, a gente sabe que tem uma série de atendimentos que é o ideal e que deve chegar às crianças. Espero que um dia a gente consiga esse atendimento multidisciplinar, né, interdisciplinar, fono, médico, toda a equipe atendendo essas crianças, porque hoje há uma dificuldade até na rede particular para esses atendimentos, né? Não é uma coisa só do público essa dificuldade, mas essa minha amiga, ela foi abrindo o YouTube, ela foi aprendendo e ela foi desenvolvendo. Então, todas as vezes que eu vejo uma postagem dela, eu percebo que ela buscou ferramentas para que ela consiga desenvolver ali com o filho dela em casa. Então, ela monta brinquedos com material reciclável, ela desenvolve jogos e brincadeiras pedagógicas para estimular com coisas recicláveis em casa. Quando eu vejo as postagens dela, me dá uma esperança assim, de que tudo é possível. É fácil? Claro que não. Eu sou mãe e eu sei perfeitamente, trabalho fora, tenho várias obrigações no dia a dia, a questão do tempo, enfim, nós temos dificuldades, mas é possível. E aí nós não podemos perder o foco, que é a criança que está nessa situação. Quando a Elaine fala assim, quando ele chega lá para mim com 9, 10, 11 anos, com a autoestima totalmente prejudicada, mal, se sentindo, gente, dói no meu coração, porque nós convivemos com crianças assim, a gente sabe que isso atrapalha, isso prejudica o desenvolvimento. Nós temos aí vários vídeos de Facebook, está na mídia, que muitos gênios, né, muitos artistas, eles tiveram dificuldades de aprendizagem, tiveram transtornos e distúrbios na aprendizagem. Então, isso não define valor de pessoas, não define, pelo contrário, né? Dizem que algumas dificuldades faz com que elas tenham mais condições de chegarem a alguns lugares, né? Tecnológicos, por exemplo, enfim, artísticos. Então, é muito importante a questão da família, mas também eu gostei e quero puxar esse gancho para os profissionais da educação. Independente se isso vai ter uma continuidade, se vai ser o adequado ou não, é importante que se faça os encaminhamentos, que se referencie essa criança para o atendimento, né? Olha, existe um atendimento no município, encaminhe. Se a família tem condições, tenha parceiros na escola, pessoas profissionais que deem um desconto, sei lá, mas criem ali no seu ambiente escolar
ferramentas para que os pais também consigam, porque é muito complicado descobrir, né, e não saber o que fazer com aquilo. Antes de você responder, deixa eu já engatar nessa aí. Acontece que nem essa amiga da Adri, mas também hoje a gente tem muito aquela questão de filho único, que ficou com a avó, não foi para a creche, ficou com a avó ou com alguém, e que quando essa criança chega na escola, aí é que a mãe vai se dar conta, porque a mãe não tem muito convívio. A gente que está, né, todo tempo com muita criança, a gente, não é que a gente sabe, mas a gente algumas vezes percebe. E essa mãe sozinha com essa avó e tal, às vezes ela não percebe. E aí aquele susto que eu te falei, que aí ela começa a ir à escola e a professora fala assim, ó, você já percebeu, tal. E aí a mãe fica desesperada. Bem colocada essa sua ponto de vista, porque realmente é na escola, são nos projetos que é o primeiro... Os projetos sociais, que é o nosso caso. Nós não temos a obrigação da educação formal, nós não temos a obrigação de alfabetizar, mas durante um jogo, durante uma brincadeira, durante um comando que a criança não interpreta, nós conseguimos. Então, se nós lá da instituição, né, vivemos fazendo isso, né, encaminhamentos, conversando com as famílias, né, é possível que a gente consiga fortalecer essa rede. Percebe que são vários lugares por onde essa criança passa, né, e a gente consegue... As nossas atividades aconteciam, né, presencialmente muito na parte tecnológica, computadores. Então, às vezes, nós nos assustávamos quando a escola falava fulano tem dificuldade de aprendizagem na escola. E essa criança era top com a gente, porque a metodologia era diferente. Então, lá no instituto, ela ia super bem, mas no método da escola, não. E aí, a gente conseguia conversar, articular e fazer os encaminhamentos. E, Elaine, eu gostaria que, se você tiver alguma coisa para pontuar disso que eu estou dizendo, mas já nos apresentasse, junto com o seu material, que eu sou apaixonada, que o João Lucas, meu filho, também gosta muito. E, apesar dele gostar muito, gente, é um processo a aplicação dele, a gente tem vivido isso em casa, tem toda uma questão, e eu gostaria que a Elaine falasse um pouco dele. Tá. E a importância dele na caminhada, no processo de ensino. Bom, primeiramente, vocês tocaram num ponto muito importante, que não dá para nós encerrarmos essa fala aqui neste momento sem evidenciar, que são as competências. Tá? Enquanto seres humanos, nós temos as nossas competências, as nossas melhores habilidades. Com isso, né, graças a Deus que está havendo aí umas mudanças para os próximos anos aí no ensino médio, né? Porque ele vai ser trabalhado de uma forma mais específica, a descobrir melhores habilidades, né? E isso, para o nosso público, para as nossas crianças com dislexia, TDAH, eu acho fantástico, né? Pela criança que tem a disgrafia, enfim, eu acho ótimo, porque nós temos que... Eu sempre falo, já tem 10 anos, então vamos começar a trabalhar aquilo que ele tem muita dificuldade, mas nós temos que ir em frente com aquilo que ele tem, certo? A gente tem que avançar nas habilidades que ele já aponta, porque é a partir desse incentivo que nós vamos conseguir melhorar aquilo que ele está com dificuldade, porque isso tem que ser a partir do quê? Das habilidades, né? Para melhorar o que ele não tem. Ok? O meu material é chamado o material Fora da Caixa, né? Aprendendo Fora da Caixa, onde são desenvolvidas várias habilidades, né, que são pré-requisitos fundamentais para a alfabetização. Eu tenho os personagens que eu desenvolvi, que é o Gal, onde será através da primeira leitura, que são os encontros vocálicos, que será apresentado, né, para a associação as letras, tudo através de movimento sensorial, que é isso que chama a atenção da criança. E depois eu tenho o meu material azul aqui, onde nós vamos trabalhar números, sequência numérica, desenho de número, enfim. É muito legal, é muito bonito, incentiva muito, porque para trabalhar com dificuldades muito pontuais, muito... como que eu posso chamar? Complexas? Não ela é muito
muito difícil. Às vezes a criança chega lá, acha que ela não vai conseguir. Então, a partir do momento que a criança aponta muito isso, você percebe que a memória é muito ruim, né? Ele não consegue gravar aquilo que ele aprende, você tem que rever, você tem que fazer. Então, foi a partir da minha vivência enquanto especialista clínica, né? A vivência de mãe, trabalhando dentro de APAE. Então, foram anos para juntar materiais, né? Onde eu nomeei Aprendendo Fora da Caixa, que essa é a fase 1. A partir do momento que ele consiga concluir tudo o que está aqui, de uma forma que a pessoa que deverá aplicar deva ser treinado por mim, ele vai começar a evoluir até chegar no objetivo que é aprender a ler e escrever, né? Esse é o objetivo do Aprendendo Fora da Caixa. Eu sei que está terminando aqui, eu estou correndo um pouquinho, mas eu estou à disposição, tá? Para mostrar melhor sobre o que é esse material e onde ele vai chegar com o seu filho que tem uma deficiência intelectual, que tem aí uma dificuldade muito acentuada, né, de aprendizagem, crianças que você percebe que tem certas habilidades, mas na hora de aprender a ler e escrever, ele não consegue dar a resposta que ele gostaria de dar, e aí vem a frustração. Então, nós precisamos melhorar isso na vida dessa criança. Legal. Bom, para você que ficou curioso aí em aprender, tanto você que faz parte do mundo aí do trabalho com crianças com esse tipo de situação e de dificuldade, Psicopedagogia Mais, o Instagram, o seu Instagram está Psicopedagogia Mais. Isso, underline, né? E tem ali todos os dados da Elaine, da clínica, do material. Esse material é exclusivo, foi ela quem desenvolveu, ficou, acho que claro isso, né? É um material desenvolvido por ela, a partir desses anos de experiência que ela teve. E, gente, é fantástico mesmo. Posso dizer isso como quem conheceu o material e quem agora está vivenciando o material, que como mãe, né? Mãe do João Lucas, que usa o material. Elaine Del Monte, com D. Então, siga aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. A Elaine tem colocado alguns vídeos esclarecedores, que dão um norte aí para nós, pais, familiares, escolas. Então, se você tem aí uma escola ou um serviço e você tem crianças nessa situação, isso pode ser aplicado? Sim. Você tem uma criança e você precisa que isso seja aplicado na sua casa? Há possibilidade? Sim, também. É um material, né, muito flexível para ser utilizado em várias situações. Em várias situações. Por exemplo, você tem várias crianças numa mesma faixa etária, é um material para você aplicar em todos. A fase 2, depois você compra para depois você começar a aplicar neles também. O João Lucas já está indo para a fase 2. Sim, e é interessante, eu tenho 2, a Ana Laura 5 anos, então ela está na fase de alfabetização e ela ama o material também. A gente tem todo aquele cuidado, as recomendações com a Elaine, que ela nos passa, mas ela também gosta, desperta o interesse neles, né? E a partir do momento que ele foi avançando nessa caminhada, as coisas foram mudando. Então, eu como mãe também precisei me flexibilizar, entender as minhas limitações, né? Meu sonho é ser como essa minha amiga aí, que domina tudo, que consegue fazer tudo, mas eu não dei conta. E reconhecer isso também faz parte do processo. Lançar mão aí de pessoas que vão te ajudar, de pessoas competentes, de uma rede de serviços é fantástico, porque é pelo filho, é pela criança, é para que ele se desenvolva bem, para que ele cresça integralmente em todas as áreas da vida dele, com saúde, não só física, mas mental, saúde psicológica, emocional, principalmente, né? Isso que vale a pena na vida. Então, Psicopedagogia Mais, se você quiser aí seguir as redes, nós vamos deixar também na descrição desse vídeo para que você clique no link e ache a Elaine. Muito obrigada, nós gostaríamos de agradecer. Só acrescentar uma coisinha, Elaine, pode ser hereditário essas questões? Assim, é uma luz que dá para acender, por exemplo, o pai, a mãe, o tio, o avô tem uma dificuldade, aí você percebe o filho, é um dos sinais também ou não? Como que... Sim, a gente vê muito isso na transtorno, né, na área da dislexia. Geralmente, todos os diagnósticos, né, esses dias
eu li algo sobre isso, dizendo que houve uma pesquisa diante de todos os diagnósticos que estavam ali enquanto disléxicos. E a grande maioria foi que constava ali que situações muito semelhantes de dificuldades escolares estavam, né, expostas ali. Então, eles perceberam, né, eles afirmaram que pode ser genético, sim, a questão da dislexia. Né? É baseado nessas evidências, dessas pesquisas que foram feitas através dos diagnósticos já pontuais de dislexia. Pessoal, muito obrigada por sua atenção. O tempo aqui passou muito rápido, dá vontade de ficar conversando muito mais aqui com a Elaine, mas podemos nos comprometer aí em novos assuntos, novas dificuldades. Se você ficou com alguma dúvida ou ficou com um gostinho aí de quero mais o quê? Nós queremos saber o que mais você quer saber, você que é mãe, deixe aí no seu comentário, nós faremos o possível para trazermos a Elaine novamente, esclarecermos essas dúvidas, trazermos um norte para você, para os seus filhos, sua criança, tá bom? Nós agradecemos do fundo do coração toda a equipe do Empreendedor Mirim que está por trás aqui nos bastidores, né, cuidando da nossa meninada, e em especial nesse tempo de pandemia que tem se desdobrado aí para as atividades totalmente diferentes do que eram cotidianas. Obrigada, Elaine, sem palavras para agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Obrigada. Lê, obrigada por tudo. Nossa psicopedagoga ali da instituição, a nossa coordenadora, que é quem fica com eles todos os dias e caminha com as famílias com todas essas dificuldades e angústias. Obrigada. Eu que agradeço. A gente tem sempre que aprender, né? São coisas novas chegando e uma pessoa como ela, fiquei muito feliz em conhecê-la, porque eu não conhecia, só de ouvir falar pela Adri, né? Mas obrigada, foi muito bom. Um beijo, até a próxima live. Esperamos você no Empreendedor Mirim para tomar um café e conhecer o nosso projeto.